Afinal, o que é um despertar espiritual? Como que acontece o processo? O que é mito e o que é verdade? Eu sou o Carlos, o fundador do Instituto Essence, e se você se interessa por esse tema, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou entrar em detalhes e te trazer realmente na prática e de forma concreta, sem misticismo, sem crenças, o que é esse momento tão importante de virada de chave. E se fizer sentido, eu peço que você comente e compartilhe esse vídeo. Então, despertar espiritual é um tema muito recorrente hoje, muitas pessoas falam sobre isso. E é um tema que realmente faz muito sentido porque nós estamos num momento de grande transição. E se você está aqui, você está passando por um momento onde grandes mudanças têm acontecido, né? E você tem percebido que você tem olhado para a vida de forma diferente. Então, talvez sim você esteja passando por esse processo de despertar. E para começar, eu quero falar um pouco a respeito do meu processo de despertar, né? Que aconteceu mais ou menos há 10 anos atrás. Essa imagem representa muito esse momento, por isso que eu gosto muito dela. 2 semanas antes dessa imagem, eu trabalhava numa multinacional, eu sou engenheiro, eu vivia viajando o mundo, tinha um cargo bem respeitado dessa empresa, mas eu me via muito frustrado e vazio, sabendo que meu caminho precisava mudar, sabendo que existia algo a mais e para que eu pudesse encontrar esse algo a mais, eu precisaria iniciar uma nova caminhada. Foi aí então, depois de muita dor, de muita luta, né, para não viver esse chamado, porque foi um processo, né, longo, eu resolvi aceitar o processo e eu me lancei no vazio então. E aqui foi um período que eu passei numa ecovila na Bahia, onde eu fiquei por 1 mês e meio morando lá para realmente reconectar comigo e para eu começar a pensar o que eu ia fazer da minha vida dali para frente. Isso aconteceu por volta dos meus 38 anos de idade, que é quando geralmente as pessoas se abrem para algo novo, né? E aqui então iniciou o meu momento de despertar e iniciou um momento de grande dor e dúvida, né? Aqui é importante para a gente quebrar o mito de que despertar espiritual tudo vai se abrir, você vai viver em abundância, que você vai ver luzes, você vai se conectar com o divino, né? Não é bem assim. Você pode sim, claro, ter momentos de conexão e você vai ter, mas no geral o processo de despertar ele te abre para um caminho importante para dentro de você. E esse caminho para dentro de você é um caminho para dentro das suas sombras, das suas máscaras, da sua criança ferida. Porque esse é o caminho que vai te fazer realmente despertar e viver a sua essência. Então, é um caminho que não tem como evitar. E o despertar talvez seja o primeiro passo para isso. Eu gosto também muito dessa imagem aqui do filme Matrix, vocês devem lembrar, onde o Neo recebeu então a oportunidade de ou ficar vivendo na ilusão que ele vivia, ou ele despertar realmente para algo novo. Mas o Morfeu já alertou ali, só que esse algo novo é desafiador, você vai precisar encarar muitas batalhas, mas isso é a verdade. Então você tem a escolha. E isso eu gosto muito desse momento, porque ele fala muito do livre-arbítrio. E nós verdadeiramente temos o livre-arbítrio, gente. Você sempre vai ter o livre-arbítrio de decidir o que você quer da sua vida. Você pode, mesmo sabendo, mesmo sentindo que existe algo a mais, você pode escolher se manter da forma como você está, amortecer, né, esse sentimento e seguir a vida. É escolha sua. Mas eu te digo, vai chegar um momento, quanto mais você adia, mais o vazio, mais a dor, mais a frustração, a dor emocional ela vai crescer, porque a sua alma ela deseja viver o seu propósito. Você está aqui não por acaso, tem um porquê para você estar aqui, né? Então você vai ter essa escolha. E eu resolvi aceitar, então, e me lancei no vazio. Então, trazendo aqui algumas definições sobre o que é o despertar espiritual, para que a gente possa entender. Então, é quando a alma adormecida começa a despertar quando o ego já não satisfaz. Então a alma adormecida vai começar a despertar quando o ego já não satisfaz. E aqui é importante a gente entender o que é ego, o que é alma e o que é espírito. Então o ego representa o quê? A identificação com o mundo material, né? É essa roupagem física, né? Os nossos pensamentos, as nossas emoções, que é o que sustenta, que dá estrutura para que a gente possa viver a experiência aqui na Terra. Ele está relacionado à nossa necessidade de sobrevivência, de pertencimento e de autoestima, né? Que realmente é a base para que a gente possa
se constituir, né, como personalidade e viver a vida aqui. A alma já representa o espírito encarnado, então é a nossa essência espiritual. É a forma como o espírito consegue se manifestar aqui nesse corpo físico, é através da nossa alma. Então, e a nossa alma carrega tudo aquilo que representa o nosso propósito, a nossa essência, o que nós viemos fazer aqui. Então, nós como personalidade, nós somos formados de uma parte ego e uma parte alma, né? O ego com o seu propósito, com a sua programação, e a alma também com o seu propósito, com a sua programação. E chega um momento onde a alma começa a vir à tona, né? Porque você já não se satisfaz mais com as coisas desse mundo. Você sabe que, ok, é tudo muito bom, é gostoso trabalhar, é gostoso ter sucesso, ter dinheiro, mas não é só isso, tem algo a mais. E isso é o chamado da alma. É a sua alma chamando para que você possa viver o propósito dela, né? E o que é o espírito? O espírito representa a força vital, é a energia que conecta nós ao divino, né? Então aí você consegue entender a diferença entre o ego, entre a alma e entre o espírito, né? O despertar é o início da remoção do véu da ignorância. Dentro do Vedanta, isso se chama avidya, né? Avidya ou ignorância, o que é? Nós estamos muito conectados, né, com esse corpo físico, com os nossos pensamentos, com o passado, com a cultura, com a nossa história. A gente está totalmente conectado a isso. E isso faz com que a gente não reconheça a nossa verdadeira identidade como seres inspirados em Deus, né? Então chega um momento, que é o momento do despertar espiritual, onde você começa a remover esse véu da ilusão. Você começa a entrar em contato com quem você verdadeiramente é. Então, por mais que você vá passar por momentos desafiadores, sim, porque você aceitou, né, e você vai ver a verdade, são camadas necessárias para você passar, você vai também mais e mais entrar em contato com a sua verdadeira essência. Então, isso é maravilhoso, gente, né? É um caminho sem volta, realmente. Muitas das pessoas que estão nesse processo falam, é um caminho sem volta, onde você começa a ver realmente as coisas como são, né? E última definição que eu gosto muito, que é uma definição minha, que eu falo que o despertar é o acordar para a vida e o seu real significado, que nós estamos aqui dentro de uma jornada da alma com um propósito para realizar. Eu gravei inclusive um vídeo falando sobre o que é a jornada da alma. Assista esse vídeo nesse canal para você entender todo o seu processo de evolução espiritual, de onde você saiu e para onde você está indo, tá? Então, o despertar é o acordar para a vida e o seu real significado. É quando você faz um movimento sem volta, porque uma hora que você desperta, gente, você não consegue mais voltar a fingir que não existe, né? Para fora da sua zona de conforto e mergulha numa profunda jornada de transformação interior, que é esse processo da jornada da alma que eu comentei, né? Em busca da sua verdadeira essência e propósito de alma. Então, esse processo vai demandar de você sair da zona de conforto. Você vai precisar sim se lançar ao vazio, se colocar num lugar desconhecido para que você desconstrua essa ideia irreal que você tem da vida e de você mesmo, e a partir disso você dê espaço para que o novo venha. Então é um processo de desconstrução e é um processo que vai demandar realmente muita força de vontade, muita persistência e muita vontade de ver a verdade, né? Então, voltando aqui comigo, entendendo esse despertar espiritual realmente como um momento dentro da sua jornada da alma, onde você passa a entender e a viver realmente a espiritualidade na vida prática. É quando você realmente se toma conta, né? Toma consciência de que você é sim um ser espiritual vivendo uma experiência aqui, e você passa a trazer isso para a sua vida prática. Isso influencia o seu trabalho, isso influencia os seus relacionamentos, né? Mas de forma positiva, porque você está cada vez mais sendo autêntico, você está vivendo alinhado e vivendo a sua verdade. E com isso, naturalmente, você vai estar mais verdadeiro na vida e você vai poder enxergar a maravilha da vida, você vai se conectar mais com as pessoas e todo o processo que se desenrola a partir desse despertar espiritual. E o Instituto Essência está aqui para te ajudar nessa caminhada, né? Nós temos um processo bem longo
para te ajudar a entender esse processo de despertar e conseguir avançar na sua caminhada, né? Então não deixe de conhecer o Instituto Essência, como ele pode te ajudar, né? E entenda que o processo de despertar, ele é sim desafiador. Você vai sim passar por momentos desafiadores, mas uma hora o nevoeiro começa a baixar, como abaixou para mim, me trouxe muita lucidez do que é a vida, e hoje eu me vejo totalmente diferente do que eu era há 10 anos atrás. Então é um processo que vale a pena. E nos momentos de dificuldade, para a gente fechar o vídeo, traga em mente, é para isso que você está aqui. Você carrega um propósito de alma para você viver. É para isso que você está. Então faça valer a pena a sua vida. Faça valer a pena essa oportunidade de estar vivendo essas experiências. Tudo que você vive à sua volta, na sua vida, são só meios, caminhos para que você possa despertar e trazer à tona o seu propósito. Então não perca tempo, não se distraia mais e viva realmente a verdade que habita dentro de você.